agora sim. Macumba essa daí, meu. Não entendi nada. Não, já tem uma pergunta de macumba já. O João Paulo Martins Ferreira perguntou se a fase mod, né, se ela casa com a tua fase, com a tua atual fase umbandista. Sei lá que uma coisa tem a ver com outra. Um bamode, será que é isso aí? Na verdade, é até bom esclarecer. Você emagreceu, fez bariátrica? Eu fiz bariátrica, perdi quase Bem, 40 quilos. você é bem-vindo ao clube. É uma Agora, maçonaria. o único problema é que depois da segunda taça de vinho a gente sobe no lustre, né? Pois é, rapaz, você sabe que eu tive um problema com isso, você sabe, né? O momento escorpião, né, cara? Vai explicar para os caras. Eu tive que tomar, estou tomando uns remédios, né? Você vê, até quando o Casa Grande vem te ajudar, é porque a coisa tá preta. Não, eu sei quando você apronta, eu só sei quando você apronta quando o irmão me liga no domingo, né? Você quem que tá fazendo plantão lá na revista nessa hora? Assim, sei lá, Júlio. Cara, agora eu posso rir e contar para você os bastidores, que eu acho que eu nunca falei muito sobre isso, né? Porque, na verdade, o que aconteceu foi isso daqui. Eu nunca tinha feito 2 shows pós-bariátrica, né, seguidos. Então, quando surgiu essa situação, eu, a princípio, falei, não, eu já estava sentindo, obviamente, que subia muito mais rápido, né? Porque se absorve o álcool mais rápido. Vamos dizer assim, como eu diminui de tamanho, também é álcool por milímetro cúbico maior, né? Você não bebe com aquela cabeça de uns 120 quilos, né? Aí, mas eu tinha falado, eu na minha cabeça falei assim, cara, eu vou maneirar, vou beber um pouquinho só nesse show, e aí vou pro outro, que era no Casebre, ainda que começa às 2h30 da manhã o show, né? Cara, aí nada, né? Me deu uma onipotência lá, bebi antes do show, bebi durante o show. Aí depois do show atendemos o público inteiro, continuei pau no gato, pau no gato. No caminho, eu lembro até hoje, eu falei, vamos parar que eu quero beber, o show vai começar ainda 1 hora. Não, Nazi, no caminho não tem, é lei seca, não tem lugar para beber. Eu acho que o Edgar tinha uma garrafa de vinho, falou que o Edgar ficou até com complexo de culpa, depois me pediu desculpa. Eu tava tomando só uísque, me deu um vinho, dá esse vinho aqui. Velho, quando eu cheguei lá, foi assim, eu lembro de uns flashes, assim, de eu começar a cantar uma música, esqueci a letra, sentar. Aí tem uma hora que eu briguei com o público. Aí saí, peguei um extintor de incêndio, porque a banda voltou, fiquei com raiva que a banda voltou. Saí, troquei tabefe com um cara, que eu entrei nos caras, me botaram num táxi. Aí um cara falou, essa não sei o que, eu saí lá, o cara me deu um tabefe, fiquei com a cara no chão. Aí o pior não é isso, cara. Aí o pior que eu volto para casa e durmo. Voltei para casa dormir. No outro dia, começou o Júnior me ligar. Cara, o que aconteceu ontem? Você fez o show? E eu te juro que eu achei que eu tinha feito o show. Como alcoólico total. Eu falei, cara, é claro que eu fiz o show. Como não? O que está acontecendo? Não, aqui estão ligando, as pessoas estão falando que você não teve o show. Não, normal, eu fiz o show. Aí eu liguei pro Johnny Boy, né? Falei, Johnny, vem cá. Cara, como é que foi o show ontem? Rolou? Aí eu acho que o Johnny ficou constrangido, né? Eu falei, não, Nazi, rolou. É você, Nazi, foi você. Mas, cara, rolou o show ou não rolou, Johnny? Rolou. Os caras estão falando que eu não fiz o show. Não, Nazi fez o show sim. Pô, rolou o show lá. Aí desligar, aí que a coisa veio. O Gino veio na minha casa, né, cara? Foi aquele vexame todo. É bom que eu diga, a gente fala isso daí. Até eu virei assunto até para Augusto Nunes meter o pau em mim. Passado tudo isso, né, cara? A gente teve que fazer uma força-tarefa na época, né? Isso eu posso falar assim, né? O escritório, tudo. Toda pessoa que chegou com o ingresso, ou teve o dinheiro devolvido, ou foi realocado em show do Ira. Teve ninguém que pegou até e trocou por um show do Skank. Teve cara que também quis dar um aplique lá, entendeu? Que nem foi no show, tentou processar o Casebre e descobriu que o cara tava lá. Enfim, né? Coisas do rock and roll, né? Se isso daí acontecesse, antigamente, quando acontecia isso com o Jim Morrison, quando acontecia isso daqui com... Isso não dava visualização porque não tinha celular, né?
Agora vem cá, que belo disco vocês gravaram, hein? Pois é, cara, estamos muito satisfeitos, né, cara? E é bom ver as críticas que estão saindo, né? Porque se acaba um disco, né? Você tem. Geralmente você tem uma impressão. Eu não vou falar que todo disco que eu fiz eu saí dele achando que era do caralho, mas a gente sempre sai achando que é o mínimo bom. Esse daqui eu saí com a impressão que era um disco digno de um novo Ira, um disco à altura dos nossos melhores, né? E é bom que a gente está colhendo agora as impressões, todos os jornais, as críticas que estão indo, nos principais veículos, todos estão indo nessa direção. Então, dá uma satisfação muito grande. Você, nesse disco, não participou do processo de composição, ficou mais com o Edgar. Por quê? Cara, o Edgar tem esse domínio sobre a composição do Ira, que eu, nesse ponto, e também sei que quando ele compõe pensando na minha persona, no meu jeito de cantar. Eu me sinto satisfeito com isso. Outro dia eu entrevistei, com quem que eu falei? Acho que foi com o Júlio Maria. Júlio Maria falou assim para mim, cara, você nunca pensou em chegar para o Edgar, como todas as bandas faziam antigamente, e falaram assim, cara, é o seguinte, né? Nós somos os líderes, vamos rachar aqui, interessa quem compôs, quem não compôs, Lennon e McCartney. Eu respondi para ele que eu vou falar para você, cara, eu acho que se isso daí tivesse que ter acontecido, deveria ter acontecido no começo, É. entendeu? Como não aconteceu no começo, hoje o que eu penso, primeiro, eu sou uma pessoa muito satisfeita com o meu trabalho solo, né? Eu tenho algumas composições ao longo do Ira, algumas que eu tenho bastante orgulho, como Rubro Zorro, Advogado do Diabo, são sempre as músicas mais esquisitas do Ira, né? Melissa, é. E me sinto à vontade de ter essa coisa. Que também o Edgar ele não se sente à vontade de fazer um disco. Isso daí é uma coisa que eu não preciso contar, isso ele já declarou. Ele não se sente à vontade, entendo, em fazer um disco onde ele 80% das composições estejam na mão dele. Se é assim Sim. que é para o Ira. Uma vez você fez uma matéria sobre mim me chamando de estoico, né? Lembra? Então, digamos que isso faz parte do meu estoicismo. É assim que funciona. Então é assim que funciona e vamos em frente. Traga músicas boas, então estamos acertados aqui. O André Masquieto e o Helder Violeiro querem saber se o disco vai sair em CD, se vai sair em formato físico. Então, cara, a gente tem um projeto sim, de CD e de vinil. O projeto já está pronto, a arte, etc. e tal. Só que agora a gente não sabe, porque as fábricas estão fechadas. A gente mesmo está numa contenção de despesa, né? Vocês podem imaginar. A gente está aí até tentando, na medida do possível, ajudar as pessoas que estão no nosso staff e tudo. Então, a gente tem tantas prioridades agora nesse momento, pagar nossas contas, na medida do possível, né, dar um auxílio para as pessoas que estão com a gente há alguns anos na estrada, que eu acho que isso daí, particularmente, eu diria o seguinte, a não ser que apareça, eu gostaria muito que aparecesse um parceiro, e a gente vai, porque antigamente, o que a gente pensou inicialmente era a gente licenciar, e você sabe como é que funciona, né? Na verdade, você paga o disco, fica com uma parte e esses vários selos que tem. A gente gostaria eu vou falar, não sei se eu estou falando pelo Edgar, mas tenho certeza que estou falando por mim e pelo Júnior, né? Que nós três somos os sócios dessa empreitada toda. Eu gostaria que aparecesse um selo que falasse o seguinte: olha, cara, a gente licencia para vocês, tá? O nosso desejo é que isso aqui saia. Vamos ganhar em direito autoral, direito conexo. Me dá uma partezinha para eu ter lá em casa e tenho esses custos vocês. Porque no momento seria a via mais rápida, né? Porque realmente hoje em dia você sabe que disco não dá para você fazer uma pequena tiragem. Eu acho que não deve existir tiragem menor do que 500 cópias de um vinil. E não é barato, né, cara? Mas tá assim, um dia vai sair porque eu acho que a gente fez esse disco, Sérgio, pensando no formato de vinil. O tempo, a gente fez um tempo de vinil, ele tem 43 minutos, tem por volta de 20 e poucos minutos cada lado, tem esse conceito de primeiro lado A, fizemos só primeiro do lado B, primeiro do lado B, último do lado B. Né? Tem esse formato, então a gente já fez ela com essa concepção. E, obviamente, em CD também deve sair, apesar de não ter mais uma procura grande em CD, mas é uma coisa que a gente pode vender em show, né? Mais barato. Tudo. Uhum. E esse disco, eu estava conversando com o Apolo falou que existiu uma iniciativa de uma sonoridade meio sessentista, assim, né? O Who, mas também The Kinks.
Também fizeram um pouco parte dessa receita, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é por isso. Eu acho que já teve discos, cara, do Ira de ruptura, né? Psicoacústica, você não sabe. Psicoacústica, onde a gente flertou com algumas coisas de maracatu, hip hop. Depois Sim. tivemos o Você Não Sabe Quem Eu Sou, que flertamos com elementos de música eletrônica. Tivemos um disco que foi revisitando compositores da MPB, o Isso é Amor. Esse disco, eu acho que foi intencionalmente, tanto o Edgar como compositor e a gente como idealizador do disco, intérprete do disco, em trazer o Ira para aquela essência, aquele lugar que ele tem clássico no imaginário, que é essa nossa influência do som mod, do punk pós-punk, de um lirismo e de um jeito de falar de amor que é bem peculiar do Edgar, né? Então a gente foi para essas... Eram as coisas que a gente ouvia. O que a gente ouviu de comparação no estúdio? A Paula pode confirmar. Discos do Jam, ouvimos esse último do The Who, que aliás você fez uma crítica, que eu até mostrei na Veja, né? Você sabe que tem... Você sabe que tem umas coincidências incríveis entre esse disco. Por isso que, entre outras coisas, por isso que o disco chama Ira. Porque, olha, e eu vi isso na sua matéria. Esse foi o 12º álbum autoral de inéditas do The Who. Mesma coisa com Ira. Foi o hiato do The Who de 13 anos. Um hiato de 13 anos do Ira. Né? E também o disco chama Who, né? Chama Who. Aí fechou. Tem até uma coisa engraçada que eu falei para o Edgar, que também você falou na matéria, que o Roger Daltrey e o Pete Townshend, eles não se encontraram no estúdio, gravaram separados, né? Para te falar a verdade, eu não estou no momento Roger Daltrey e Pete Townshend com o Edgar, né? Mas você sabe que a maior parte dos vocais eu gravei sozinho com o Apollo. Teve só na volta das férias, porque também desencontro de horário, entendeu? E eu queria me sentir um pouco livre também, porque às vezes também o autor, o compositor, ele quer também, às vezes, muito impregnar. Cantor também não pode ficar com muita opinião. Se você ficar, eu acho que tem que ser isso, eu acho que tem que ser aquilo. Pô. Então, o destino conspirou para que também esse disco eu gravasse. Eu não vi as gravações de guitarra do Edgar, a gente participou juntos de algumas mixagens. As minhas vozes, eu acho que só teve uma música que eu gravei, teve só isso aí, quando eu voltei de férias, a pedido do Edgar e do Apollo, eu voltei para regravar alguns versos de Efeito Dominó, Eu Desconfio de Mim, e até de coisas que mudaram na letra, assim. Mas foram coisas pontuais. Então, até nisso teve essa coincidência o The Who, assim, sabe? O Carlos Pinduca, que foi do Mascavo Roots, te pergunta, ele fala que tem uma canção que lembra muito Vitrine Viva. Se isso foi intencional. Sim. E se o disco do Who, a sonoridade influenciou de alguma forma o novo disco do Ira. Influenciou, né? Assim, eu não digo assim que... Quando eu ouvi o disco já estava praticamente gravado já, né? Vamos dizer. Esse disco foi gravado e teve uma primeira mixagem que ficou concluída no começo de dezembro. Eu acho que o disco... Eu não tenho certeza se o disco do Who tinha saído ainda. Mas na hora de a gente comparar, na hora que eu falei para você que a gente voltou para dar saiu de férias, escutou o disco para dar para na volta ver se tinha que dar um tapinha em alguma coisa, a gente ouviu o disco do Who. Por mais que o disco do Who é um disco muito mais grandiloquente que o nosso, né? O nosso disco é um disco mais, que eu acho que é uma das características boas dele, tem um som muito de banda, né? Ele tem um som muito ao vivo. O Edgar até economizou, foi uma coisa sábia dele. O Edgar é um cara que, notoriamente, ele gosta de fazer muitas dobras de guitarra, muitos overdubs. E nesse disco, ele, em várias faixas, deixou só a guitarra base. Só a guitarra que ele gravou, como é que se diz? A base, né? A base que você guia abaixo. Tirou muita coisa. E isso daqui deu uma sonoridade muito ao vivo. Mas depois a gente foi comparar com o disco do Who para ver a qualidade, porque realmente o disco do Who é um disco de muita qualidade, né? Timbres, né? A masterização, tudo isso foi uma coisa que nos deu uma referência. Voltando ao que você perguntou lá sobre a música que chama Você Me Toca, não foi intencional.
outras pessoas já compararam, né? Quem que comparou? O Ivan Finotti comparou, ele até cunhou o termo funk rock, né? Eu fiquei até com medo, porque hoje, infelizmente, funk virou sinônimo de outra coisa, né? As pessoas vão ver funk rock, vão achar que o Ira está fazendo um pancadão, né? E é verdade. Mas eu coloco essa música, cara, dentro do aspecto mod do Ira, né? Porque o que é o movimento mod, né? Em inglês, da década de 60? Era esse flerte do rock inglês com a soul music americana, né? Sim. Muita influência de James Brown. Você vai ver o primeiro disco do Who, o Who acho que regrava acho que pelo menos acho que umas 2 músicas do James Brown. O Uma Kids balada. tocando James Brown, né? Shout and É, Shimmy. então, acho que tem essa coisa, assim, né? Essa coisa que eu acho que é típica do mod, de pegar elementos do rhythm and blues, né? Que é o pai do funk, né? E é bacana. Vai dar, assim como o Vitrine Viva, né? Que Vitrine Viva, até o Ivan Finotti falou que é um dos sucessos do Ira. Ela é daquelas músicas que é sucesso de público, né? Ela Sim, nunca foi single. Ela foi aquela sim, música que o público adora. E eu adoro, sempre gostei dessa música, porque é uma música que flerta já um pouquinho com o rap, né? Na sim. época, né? E com essa coisa do funk, por mais que esse tema de Vitrine Viva é engraçado, é uma música que o Edgar tinha, não desse jeito, o Edgar tinha essa música, era uma música instrumental do subúrbio, né? Na época que o subúrbio era uma banda, era um power trio, a la Cream, e essa música era uma música instrumental, tudo que a letra, inclusive, era de um colega da gente, que eu esqueci agora o nome, que era um baterista, tudo. Essa música virou uma música emblemática do Ira. É bacana. O Ira tem umas músicas, eu acho isso bacana, que não são sucesso de rádio, mas são emblemáticas, né? Rubro Zorro é uma música que funciona no show pra gente como um sucesso, né? Uhum. Vitrine Viva, quando a gente toca de novo também, né? É. Agora, é o primeiro disco do Ira com a nova formação, né? O primeiro disco do Ira sem o André Jung na bateria e sem o Ricardo Gaspa no baixo. Como é que os novos integrantes se integraram à banda? Ou seja, eles participaram do processo de arranjos ou eles trabalharam mais como músicos de apoio? Assim? Cara, a gente está falando de 2 grandes músicos, né? Sim. O Vara é um músico que ele não tem a experiência de estúdio que o Johnny Boy tem, né? O Johnny Boy tocou, pra você ter uma ideia, ele tocou o Johnny Boy é muito precursor, começou o Johnny tocou de originais do samba a Raul Seixas, né? Então, o cara é ouvido absoluto, multi-instrumentista. O Johnny realmente é o maior músico que eu conheci, assim, de completo, né? Uhum. Em termos de arranjo, de muitas coisas que a gente faz em parceria no meu trabalho solo. Às vezes eu cantarolo para ele e ele já escreve tudo. É o meu parceiro em termos de composição definitivo, né? Agora, são músicos, o Vara tem uma experiência, a gente chama ele de Vara, né, o Evaristo. Tem uma experiência de tocar na noite muito intensa, né? Eu, quando conheci o Evaristo no sul da Bahia, que ele estava fazendo uma turnê lá com uma banda dele da época que chamava Tal, foi antes do ele se separar e depois ele integrou. Eu ouvi o Evaristo fazer solo de bateria, transformando um surdo em bumbo, e tocando com surdo no lugar do bumbo e uma caixa e um prato só, e levando o lugar abaixo. Então, ele é um músico, como é que se diz? Virtuoso. Né? E que Sim. tem, os dois, eles têm a mesma formação musical clássica do Ira. Talvez eles não tenham vivido o punk rock, isso sim. Sim. Mas, assim, essa coisa, Led Zeppelin, The Who, né? Isso está no sangue deles, né? E o Johnny, no caso, o Johnny sempre foi um quinto Ira, né? Porque o Johnny gravou teclados em todos os discos do Ira desde a década de 90. Participou de várias turnês da gente. Então ele já estava muito íntimo da nossa convivência, da nossa sonoridade, dos nossos trejeitos, entendeu? Então foi uma química muito, muito rápida, né? Eu tinha certeza que o VAR era o baterista ideal para o novo Ira. Eu tinha certeza absoluta. Estão perguntando aqui por que o Invisível DJ não está nas plataformas digitais. Qual é o problema aqui? Cara, eu acho que isso daqui com certeza deve ser problema de gravadora, né? Porque esse disco é um disco que eu acho que pertence à Arsenal,
que teve um rompimento, que eu não lembro se era com a Sony, com a Universal. Você sabe que até um tempo atrás, no próprio acústico MTV do Ira, que também demorou para entrar em plataformas, entrou sem o Eu Quero Sempre Mais. Parece que agora, recentemente. Então, com certeza, isso deve ter acordo. Eu não sei se a DEC, de quem a Pitty é artista, é algum rolo, cara, porque esses discos são discos que o fonograma não pertencem a gente, né? E, na verdade, como esse disco acabou virando um disco meio maldito, porque ele marcou a nossa separação, acho que ninguém quis saber. Falar assim, meu, deixa pra lá, meu. Deixa pra lá. Eu acho um disco... É engraçado, né? Eu outro dia falei, não sei, não quero que as pessoas me levem a mal, às vezes fãs ficam chateados, às vezes até o Edgar possa ficar chateado, o André, o Gaspar. Eu falei outro dia que eu acho esse disco um disco mais ou menos. Quando eu falo que é um disco mais ou menos, não quer dizer que é um disco ruim. Mas eu nunca vou esquecer, Sérgio, na época que o Ira estava separado, eu estava numa banca de jornal, aí chegou um cara, um fã, bem jovem, inclusive, que me reconheceu e falou, pô, Nas, beleza? Como é que tá? Pô, separação, que foda, etc e tal. Aí ele falou assim para mim, cara, o Invisível DJ é um bom disco, cara. Vocês tocam muito bem nele, você canta bem nele, mas não sei, cara, falta alma. Aí quando ele falou isso daqui, eu falei, cara, é exatamente isso. Por quê? Porque nessa época o Willa já estava num processo de dissolução. Pra você ter uma ideia, a gente fez esse disco com o Edgar sendo notificado extrajudicialmente para o Rick Bonadio para comparecer em ensaio. Eu falando, gente, vamos dar uma parada, não, tem que gravar esse disco. Para você ter uma ideia, eu fiquei na praia. Eu falei, olha, vocês se virem aí, gravem as músicas, vou ficar na praia, vocês vão me dar um CD, vou ficar na praia ouvindo, eu vou voltar livre, pô, levinho, entendeu? Eu vou gravar essas músicas e pronto, encerrei minha carreira nesse clube aqui, vou para outra, entendeu? Então, eu acho que isso faltou no Invisível DJ, que realmente tem músicas boas lá. Tem algumas que eu acho que completaram o elenco, vamos dizer assim. Mas foi um disco que eu acho que faltou essa alma, que é uma coisa que sobra nesse disco, né? Uhum. O que eu acho legal desse novo disco, assim, ele é um disco autorreferente. Quando eu falo autorreferente, é uma coisa boa, ou seja, a Mulheres à Frente da Tropa é uma canção política, como o Ira já falou de política. Tem canções, por exemplo, tem uma tem umas canções que lembram assim, uma coisa de Jovem Guarda que me lembram, por exemplo, na Manhãs de Domingo, assim. E eu não creio que isso tenha sido intencional, mas eu acho que teve uma coisa de falar, não, vamos voltar àquela vibe que a gente tinha, vamos voltar àquela alma que a gente tinha para fazer esse disco. Assim. Não sei se foi tão racional assim, entendeu? Sim, mas eu estou citando até alguns críticos, né? E vou citar mais um agora, um que também foi muito elogioso com a gente, que é o Mauro Ferreira, né? Do G1, Sim. Isso, né? Que ele falou, ele inclusive fazendo uma crítica ao Invisível DJ, que ele achava que o Invisível DJ a gente tentou soar moderninho, entendeu? Sei. Talvez tenha tido isso em alguns momentos mesmo, com a própria música Invisível DJ, que eu gosto dessa música, inclusive. Mas eu acho que nesse disco a gente teve assim uma simplicidade nesse sentido de chegar a um ponto, até o Edgar como compositor, de falar, cara, eu não preciso soar moderno, eu sou contemporâneo. Entendeu? E é bacana a gente também ser autorreferente, porque eu acho que o Ira é uma banda que tem várias vertentes, né? A gente não tem só um jeito de fazer rock, tem todas essas coisas que eu falei para você, o punk, pós-punk, a parte mais romântica, mais, né, mudança de comportamento, manhãs de domingo, né? Então, eu acho que isso deu, nesse momento da gente, a gente resolveu não tirar nenhum coelho da cartola. Não sentiu essa necessidade. Sentiu a necessidade de ter boas canções. Entendeu? Eu acho que tem canções muito boas. Eu queria que você falasse um pouco da participação da Virginie. Então, essa foi uma grandíssima surpresa, né? Pô, quem diria, né? Depois de tantos anos, né? Bandas que foram contemporâneas, ao mesmo tempo de sons tão diferentes, né? E ela que tomou um rumo tão diferente da gente, inclusive mora na França, né? Isso daqui foi possível
porque o Edgar tem um projeto com ela, que agora eu me esqueço o nome, tá? É um projeto que é ligado à música francesa, a Serge Gainsbourg. O Edgar teve até recentemente em Angola com ela, um projeto, fez alguns shows dentro dessa parceria que ele tem com ela. E me parece que essa música eles já tinham. E é até interessante, né? Porque o natural seria a Virginie ser a letrista e o Edgar o compositor da música, né? E é justamente o contrário. A música é da Virginie, é uma melodia muito bonita, né? E a letra é do Edgar, uma letra super confessional, entendeu? E eu acho que o Edgar mostrou isso pra gente, né? No meio de alguns poucos ensaios que a gente fez em estúdio. A gente pegou algumas semanas, né? Para você ver como essa banda é foda, algumas músicas desse disco, a gente desenvolveu os grooves dela em passagem de som, né? Eu digo a gente, viu? É mais eles também, que hoje a gente não passa o som. Mas assim, eles já tiravam lá, já tiravam, já faziam. Então, assim, o Edgar com o Power Trio já estava acostumado a alguns grooves, né? Tipo, Eu Não Sei Dizer Não, vou citar essa daqui, A Torre, com músicas que a banda já tocava instrumentalmente nas passagens de som. E essa daqui surgiu quando a gente estava fazendo em estúdio já alguns ensaios com a banda para definir coisas de arranjo. E aí volto até para completar assim, não, cara, a gente ouve sim, né? Não tem como você não ouvir músicos da qualidade como o Evaristo e principalmente da experiência do Johnny. O Johnny, Sim. várias coisas, deu toques lá de harmonia, de falar, olha, por que que não vai para cá, em termos de harmonia, né? De músicas que o Edgar estava acabando de compor, né? Estava encontrando caminhos de tonalidade, vamos ver qual é o tom legal. Isso foi um disco que também eu acho que eu tenho um desempenho bem legal, modéstia à parte, porque também nesse disco, eu acho que teve uma preocupação que às vezes nunca teve no Ira, que é assim, adaptar o tom das músicas à minha região vocal. Você sabe que, Sim. você sabe que antigamente no Ira não funcionava assim. A música era composta num determinado tom, porque os acordes, eu até entendo, os acordes de guitarra eram soavam mais bonitos, mas eu tinha que me virar nos 30, né? Por isso eu acho que eu recebi também muitas críticas, né? Mas também, tudo bem, Deus dá o peso que eu posso carregar. E o primeiro disco que a gente, o primeiro disco que a gente começou a mudar isso, quando a gente trabalhou com o Marcelo Susequinde, que é um produtor tradicional, né? Sim. Daquela tradição de hitmaker, né? Que a gente fez o Isso é Amor com ele, né? E ele encheu o saco com isso. Não, esse tom não, esse tom não, esse tom não dá, vai ter que mudar o tom. Mas não, mas o tom da música. Não. Mas o acorde, não tem o acorde. O que é importante para tocar no rádio é a voz. A voz é o importante. Ele falava meio que nem o Tim Maia, sabe? O importante é a voz que vai. E quantos dólares você acha que esse tom, se mudar, você vai ganhar? Não vai ganhar nada. Olha, mas então. Então, naquele dia, eu comecei a tirar minhas asinhas mais para fora, entendeu? Mas, tá vendo? Vamos começar a discutir esse negócio de tom aí? E eu acho que hoje a gente amadureceu nesse ponto, né? E eu acho que também tem músicas que eu acho que, por exemplo, Mulheres à Frente da Tropa, que o Edgar canta, foi um pedido dele, né? E eu Sim. acho até, não só porque eu acho que tem uma importância para ele de militância, vamos dizer assim, importante, mas porque eu acho que é mais a cara dele mesmo cantar. Se ele tivesse não, se ele tivesse pedido para mim cantar música, eu cantaria. Mas eu acho que eu não chegaria ao resultado que ele tem, né? Assim como teve, por exemplo, em Respostas, que tem uma parte B, que ele que canta, né, que é super alta, meio Ozzy Osbourne, assim, né? Eu podia ter pedido para descer meio tom e eu atingiria aquela nota. Mas como ele queria cantar aquela parte, eu também falei, cara, é isso aí, cara, é a nossa parceria. Sim. Sai Vocês trabalharam. faísca, sai faísca, mas acende fogo ainda, entendeu? Vocês trabalharam muito tempo com o Paulo Junqueiro, que hoje é o presidente da Sony e tal. E essa parceria acabou no início, né, da gravação do Música Calma para Pessoas Nervosas. É verdade que vocês estavam brigando no estúdio, ele ligou o som e falou assim: vocês vão para PQP, que eu estou indo embora. Olha, o PQP foi depois que ele foi embora. A gente chegou no estúdio e falou, cadê o Paulo? O Paulo falou, cansei, cara, cansei, se vira aí, faz o disco aí com o técnico de som, entendeu? E ele tava certo, cara, tava certo. Hoje vendo isso, né? Claro que a gente ficou, porra, meu.
E é engraçado, a gente estava numa outra fase de crise, né? Teve várias crises no Ira. Essa, pô, a gente saindo. Você sabe que esse disco a gente gravou porque é o seguinte, né? A história desse disco é o seguinte: a gente tinha direito, a gente fez, quando o Ira renovou após o mudança de comportamento, o Ira teve na Warner um dos melhores contratos da indústria fonográfica. E eu lembro que nesse contrato a gente tinha direito a uma produção internacional. Aí eles bancaram uma produção internacional, ou seja, tipo Estados Unidos, Europa, sei lá onde. Uhum. E como o Uira já estava na gravadora, a gente já problemático, era a época da cocaína, e problemático na nossa relação, a banda estava por um fio na época. Quando a gente foi cobrar isso daí, a gente sabia que a gravadora não tinha mais interesse nenhum, né? A gente tentou pedir uma parte, olha, a gente não vai para a Europa, não dá em dinheiro para a gente, entendeu? Dá em dinheiro. Eu não lembro se veio uma grana, eu acho que a gente fez um acordo que foi meio assim, tá, a gente faz mais um disco para cumprir o contrato e vocês dão um dinheirinho para a gente, esquece produção internacional. Então foi um disco que até é um disco que tem algumas coisas legais lá, entendeu? Mas um disco que foi feito nessa bagunça toda que a gente tem. Você sabe que hoje o Paulo Junqueira ele é presidente da Sony, é isso? Da Sony. Você sabe que quando a gente começou a pensar num disco de inéditas do Ira, a gente teve um encontro com o Paulo Junqueiro no Praça São Lourenço. E praticamente, eu digo até que saímos de lá, a gente pensou que saiu de lá palavrado de um disco de inéditas. Uhum. Mas, como a gente não tinha nada em mãos de música, entendeu? Eu lembro que o Paulo estava interessado, pô, a Sony precisa de casting, precisa de material. Se talvez a gente tivesse com esse material conversado com o Paulo naquela época, esse disco provavelmente teria saído pela Sony. Mas, infelizmente, foi só um bom papo e que, na verdade, a gente se desarticulou todo, né? Mas eu gosto muito do Paulo. O Paulo foi um cara muito importante na história do Ira, né? Esses choques que o Ira tem, de uma forma ou de outra, você acha que eles estimulam a criatividade, não? Eu acho que são coisas, cara. Eu acho que o Ira, aí citando novamente um crítico, né? O Ivan Finotti começou o texto dele falando assim, porra, se tem uma das injustiças, só faltou até a voz do Lula, se tem uma injustiça nesse mundo. Foi o Ira. Jamais uma banda foi tão injustiçada nesse país, na história desse país, como que o Ira deveria ter feito tanto sucesso como Legião, como Titãs, como Paralamas. Eu acho que o Ira escolheu o seu próprio caminho na medida em que a gente não fazia programas de auditório, não por uma opção política em si, é porque a gente não se sentia à vontade fazendo aquilo. A gente sempre, eu vejo algumas coisas. Outro dia eu vi uma cena da gente no Bolinha, eu lembro que o Bolinha acaba a música falando, poxa, tem gosto para tudo no clube do Bolinha. E quando ele vai entrevistar a gente, eu já saio correndo assim. Tipo assim, sabe assim, aí acaba logo. A gente não era confortável, a gente não sentia bem nos programas fazendo playback. Então isso fez, e várias outras coisas, algumas brigas que o Ira comprou com a indústria, o nosso jeito, às vezes, de impor nossa opinião dentro de uma gravadora, tudo fez com que a gente, ao mesmo tempo, fosse um pouco escanteado, porque você está numa indústria, a indústria tem milhares, tem centenas de artistas. Se você começa a dar muito trabalho, e fala assim, meu, próximo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso criou uma aura no Ira, né? Criou uma aura no Ira. Isso também, por outro lado, trouxe um benefício para a gente. Eu lembro, teve uma vez, eu vi vocês no Chacrinha, e Chacrinha tinha aquela mania de pegar o vocalista pelo braço e levar para as meninas agarrarem. Aí você passa, o Chacrinha tenta pegar no seu braço, você dá uma desvencilhada no velho. Não, a gente fez dois. Esses que eu acho que foi o segundo, o Chacrinha chegava do lado do Edgar no ouvido dele e falava assim, dança, dança, dança. Quando eu saí, cara, eu saí tão puto, porque a gravadora fazia algumas chantagens emocionais com a gente, que colava, falava assim, pô, gente, vocês não gostam do povo, né? Sabe essas coisas? Pô, só porque é um programa popular, pô, vocês são muito elitistas. E a gente ficava assim, pô... Eu lembro que nesse programa, cara, eu saí tão de saco cheio que eu saí com o microfone, eu não devo lembra do Russo, coitado, que acho que até morreu, né?
O Russo foi atrás de mim no bastidor que eu tava com o microfone. Aí ele falou assim, dá o microfone. Eu falei assim, vai tomar no cu. Eu vi uma vez o Edgar contando que o divulgador de rádio da Warner falava para vocês assim, olha, o velhinho tá mal, ele tá morrendo, pelo amor de Deus, não apronta nada. É. Não, esse é o famoso caso do bonezinho, né? Do gorrinho do Papai Noel. Que a gente conseguiu fazer lá um sindicato lá dos artistas, né? Não, ninguém entra. Porque, na verdade, o que a gente queria era alguma liberdade. Ó, pode tirar, todo mundo tem que usar, todo mundo. Tem que usar o tempo inteiro? O tempo inteiro. Aí a gente viu o Biafra, cara, ser esculachado porque tirou o gorrinho. A gente falou, meu, aí, se o Biafra é esculachado, imagina. Aí todo mundo, aí o que foi? As assessorias de imprensa, você sabe como é que funciona, né? Aí aquela articulação que teve da gente no camarim, todo mundo falou assim, é só um gorrinho de Papai Noel. E realmente, era só um gorrinho de Papai Noel, só que aquilo virou uma questão política, da gente contra a indústria do leleco, né? Porque era dos dois, né? Ou você pagava aquela exibição com jabá, shows no Rio de Janeiro, que o Ira era a nossa desculpa, não, nós não vamos tocar. Ah, tá bom, então a gravadora pagava. Então, a gente não tinha para onde correr. E nesse dia, cara, a gente chegou até a beira do túnel para entrar, para alguém falar para a gente, olha, tudo bem, entra aí, entra o baterista com coisa. Não, aí eu lembro, eu não sei se o divulgador fez, mas eu lembro de uma velhinha, que era, acho que aquelas fãs do Chacrinha, falando para mim, falando, poxa, gente, ele tá tão velhinho, cara. Só faltava um violino, né? Para me sentir mal, né? Como vocês são elitistas, vocês são chatos, um cara velhinho. Porque é óbvio, Sérgio, o Chacrinha teve uma importância fodida na música brasileira, na cultura brasileira. Isso ninguém vai tirar. Mas aquilo que nós da geração 80 vivemos, infelizmente, foi uma decadência de todo aquele programa. Né? Era um programa de exploração do artista, né? E uma coisa que nem a gente se sentia à vontade. Eu acho que tinham bandas como os Titãs, que estudavam coreografias, tudo, que se adaptavam àquele clima, vamos dizer, tropicalista do programa. A gente não, a gente era uns meninos panquinho, uns mod, que tocavam durinho, tudo, que não combinava com o programa, cara. Era um Chacrinha mais domesticado também. Esse Chacrinha que voltou para a Globo no final da vida, era um Chacrinha mais... não era tão desbravador, não era tão ousado. Ele tinha essa coisa. Eu vi o filme do Chacrinha, você deve ter visto, né? Vi. Pô, que é incrível, tem aquela hora que ele sequestra a macumbeira do programa do Flávio Cavalcante, aí o Boni chega, desliga o programa, e ele sai dessa merda. Pô, talvez tivesse pegado esse programa. Eu li o livro do Boni, que é sensacional, né? Que ele fala que assim, a gota d'água para o Chacrinha ser mandado embora da Globo na época é que ele fez um concurso de qual cachorro tinha mais pulga. Mais pulga. Então, aí era genial, cara. E no padrão Globo. E aí era genial. Eu não peguei esse Chacrinha, entendeu? Talvez a gente tivesse pegado. Eu peguei algumas coisas mais engraçadas, tipo Mr. Sam, Fábrica do Som, que era também muito anárquico, né? Eu acho que foram nesses programas que o Ira conseguiu se vender sua imagem. Foi no Perdidos na Noite, que era um programa ao vivo, com o Faustão tirando um sarro de você. Era o Fábrica do Som, que você tocava ao vivo, com o público lá. Então, a gente era mais desse tipo, mas que eram programas assim, pelo menos naquela época, eram programas alternativos, não eram programas de mass media, né? Uhum. Agora, você sabe que eu vejo o Ira como uma grande banda, mas acima de tudo uma história bonita de amizade de você e do Edgar, assim, né? Que lógico, cheia de altos e baixos e tal, mas no fundo, no final das contas, assim, um não consegue, um tem no outro um parceiro ideal. Eu lembro muito bem que eu entrei... É quase uma praga, né? É quase uma praga, mas eu lembro que uma vez, quando vocês lançaram Meninos à Rua Paulo, eu trabalhava no edifício da Folha e eu dei uma carona pro Edgar, e o Edgar falando assim, cara, a gente estava
a ponto de se separar na época do clandestino. Aí eu me separei e o cara que me acolheu nesse período difícil foi o Nazi. Eu não consigo me imaginar sem o Nazi, sem a amizade do Nazi. Porque a gente pode ter todos os grandes problemas, mas no fundo, um é muito amigo do outro. Eu acho isso muito bonito. Cara. E não pense que a gente não quebra pau ainda não, que a gente quebra sim, entendeu? Eu sei. Eu juro, sabe? Mas eu acho que tem essa coisa, e eu também preciso falar isso, mas, por exemplo, quando aconteceu o episódio do escorpião, que eu fiquei numa situação muito difícil, até expondo meus colegas, né, que tinham tudo para naquela época chegar e falar assim, puta, Nazi, puta vexame, hein? Eu nunca vou esquecer, eu já falei isso para ele. No outro dia eu recebi uma ligação do Edgar falando para mim, cara, como é que você tá? Você tá bem? Se cuida. Olha, não liga não, estamos do seu lado. Eu lembro até de uma coisa que ele falou muito bonita, ele falou assim, cara, você não é um cirurgião, você não é um motorista de táxi, você é um cantor de rock, cara. Então, aquilo para mim, de um cara, dentro das nossas crises, nossas faíscas, que sempre vão existir entre guitarrista e cantor numa banda de rock. Ele sabe que ele pôde contar com a minha lealdade em momentos críticos, também pôde contar com as minhas críticas em vários momentos, né? Inclusive, quando o Ira voltou, eu lembro do Edgar chegar para mim e falar assim, o Ira não tinha voltado, mas a gente começou a tomar uns cafés lá com o Júnior, que foi o mentor dessa volta, tudo. Eu lembro do Edgar virar para mim e falar assim, Nazi, agora tem um negócio, você precisa emagrecer, hein, cara? Tá gordo pra caralho. E depois eu enchi o saco dele. Vou dizer, você tá gordo também. Tô brincando, mas eu brinco disso, mas tô falando, ele falou isso pro meu bem, cara. Eu, graças a Deus, consegui encontrar um caminho. Não fiz isso. Podia ter feito isso pela estética, né? Porque eu sou um cantor, né? Cantor ainda tem que despertar paixões, né? De todos os lados, né? De orientações diversas. Mas, cara, eu tive que fazer isso por causa da saúde mesmo, cara. Eu estava no bico do corvo, né? Eu até falo isso para você com toda sinceridade. Nem o vício, eu que fiquei viciado quase 7 anos de cocaína, cheirando todo dia, nem a cocaína fez comigo, com o meu corpo, o que a obesidade fez. Eu estava quase pré-diabético, meu fígado era um foie gras, entendeu? Minha pressão altíssima. Até hoje tenho sequela, tenho que tomar losartana até hoje. Tudo estava ruim. Tudo. Então, eu fiz isso porque eu ia morrer, cara. Entendeu? Então, isso também... No meu caso era a apneia também, de sono, né? Não, eu também tinha. Você acha que eu não tinha apneia? Coitado de quem dormia comigo, né? Você chamava a menina pra sair e falava assim, pô, eu ainda vou te dar um protetor de ouvido. Puta que pariu, né, cara? Foda. Vamos eu lembro, só para encerrar esse papo da apneia, eu lembro que quando eu fazia iniciações de orixá, que a gente fica reunido num lugar chamado barco, né? Até para elucidar, eu não sou exatamente da Umbanda, mas que eu respeito muito a Umbanda. Eu sou feito na tradição Yorubá, né? Que é a matriz do candomblé, né? E eu ficava reunido em quartos, né, com pessoas iniciadas, pô, que eu tive gente me acordando, né? Falando, porra, para. E no outro dia era o comentário, porra, quem que vai dormir no quarto do Nazi, no orixá que aguente? Pelo amor de Deus, né? Aí depois que eu emagreci, eu também, olha, a vingança do ex-gordo é terrível, viu? Aí eu falei assim, agora eu quero ver o que vai roncar aqui. Me conta um pouco, qual a importância da produção do Apollo nesse disco, que eu achei um dos mais bem gravados do Ira. Sim. Cara, total, né? Eu tinha certeza que o Apollo seria um grande produtor do Ira, porque o Apollo, primeiro, tem um grande estúdio, pô, que ele montou com a ajuda do Roy Cicala, né? Que eu tive o prazer de ser produzido pelo Roy Cicala e pelo Apollo. E agora também com o material do Jeff Berg, que é um excelente engenheiro de som, que também trouxe muita coisa boa lá. Então, é assim, excelente estúdio. Excelente. Pô, tem coisas lá que foram usadas pelo Hendrix, pelo Alice Cooper. E o Apollo, ele é um produtor, isso é um elogio, tá? Um produtor neutro, né?
Tanto que você vê o histórico dele. Produziu Rita Lee, Nação Zumbi, Otto, Seu Jorge. Porque tem, você sabe, a gente vive essa coisa do produtor autoral, né? Eu trabalhei com vários. Eu posso dizer que eu trabalhei com a maior parte dos grandes produtores do pop e do rock, né? E não é uma crítica nem nada, é uma constatação. Então, tem produtores que vão falar assim, que vão reforçar coisa para você. Ah, tem que repetir o refrão. Ah, aqui tá muito longo esse instrumental, tá. No Apollo, ele só deu condições para a gente ser aquilo que a gente realmente é. Tanto que quando a gente acabou o disco, eu tô acostumado a fazer fade out das músicas, né? Aí o próprio Edgar falou assim, meu, tem finais tão legais aqui, vamos fazer um disco sem fade out. A única coisa que a gente fez foi fazer a conta da música, como eu te falei, a gente queria que coubesse num vinil e vai caber, né? E fazer agora, a gente está lançando esse Efeito Dominó, que é uma música que é a mais longa do disco, tem mais de 7 minutos e meio. E realmente as rádios chegaram para a gente e falou, cara, na verdade, para falar português claro, ou vocês editam ou a gente edita. Então a gente fez uma segunda versão para tocar em rádio, que mesmo assim é uma versão longa, tem 4 minutos e meio. Isso para os padrões de rádio ainda é uma música longa. Então o Apollo só comprou nossas ideias. Ele só falou assim, suas ideias são essas, então eu vou dar o máximo de condições para vocês realizarem o som de vocês que, na verdade, não somos também, talvez com artistas mais novos, talvez ele interfira um pouco mais porque é necessário, né? Mas com as experiências que o Ira tem, né, ele só tinha que deixar a gente bem à vontade e falar, pô, se essa música não tem refrão, não tem, se vai ter 7 minutos e meio, vai ter 7 minutos e meio, entendeu? Então essa foi a importância, a gente se sentiu muito à vontade com o Apollo. E o Apollo, o Jeff, foram mestres, e o estúdio deles realmente tem uma qualidade, foi masterizado por eles também, né? Tudo isso daí é fruto de uma parceria que eu sabia que ia dar certo, né? Eu me sinto meio pai dessa parceria, porque o Apollo, você sabe, né? Desde 2006, onde os Anjos Não Ousam Pisar, produz os meus discos solos juntamente comigo, né? Eu sabia que ele seria perfeito para ele. O Apollo foi uma sugestão tua? Sim. Interessante isso. Estão perguntando se vocês mexeram no som do Isso é Amor. Cara, é que o Isso é Amor foi relançado agora em vinil pela DEC, né? Isso é uma pergunta que eu não sei dizer, porque esses fonogramas pertencem ao João Augusto, da DEC, né? Sim. Eu ganhei um disco, né? Eu vi que porque no disco tá assim, como não cabe tudo no vinil, não foi um disco feito pensando em vinil, ele tem um vinil e um single, né? Para caber todas as músicas. E muita gente, inclusive o Edgar, muita gente reclamou, eu para te falar a verdade, eu não escutei o single. Porque, o single, na verdade, são 2 músicas que não couberam no espaço do vinil. Então a gente reclamou da masterização desse single, inclusive o próprio Edgar. Mas a gente não teve acesso, ninguém chamou a gente para participar, enfim. Estão falando como é que é a tua relação com o Liminha? Cara, é muito boa, por mais que foi... Eu fui o único cara que não brigou com o Liminha naquele fatídico Vivendo e Não Aprendendo, né? Eu ficava só no meio da artilharia, que eu lembro que na época eu ainda cursava História na USP, né? Quando eu cheguei, então eu acho que para fazer umas provas, eu cheguei e a briga já estava armada, né? Eu lembro do Liminha falando para o Edgar, Edgar, quantos anos você tem? O Edgar, 25. Eu tenho 25 anos de rock. Entendeu? Eu lembro dele brigando com o André por afinação de bateria. Que o Liminha é meio assim, né? Tem um clássico dele com o Charles Gavan, desqualificando o Charles. Nossa, pesado, né? Então era meio esse o clima. Agora, eu lamento, porque na verdade ele é um grande produtor, mas é aquele tipo de produtor diferente do Apollo. Ele gosta de interferir na banda, porque ele era um hitmaker, ele sabia o que as rádios queriam ouvir naquela época, que rock tocava em rádio, né? E eu acho que juntou, o santo não bateu, cara, porque nós chegamos lá com o Liminha muito cheio de si, com toda razão, eu sou o cara, né? E nós chegamos como os Les Enfants Terribles. O nosso primeiro disco, gravado e mixado em uma semana, entrou nos melhores lançamentos do ano. Então nós chegamos assim e falamos assim, tio, calma aí, né? Aí eu lembro que
Eu lembro que a gente mostrou um disco do Jam para ele, o Entertainment. Pra ele. Ele falou assim: pô, meio desafinado isso daqui, né? Aí pegou e mostrou um disco do Rush pra gente. Aí ele falou: meu, Rush, cara. Então, esse era o clima. Eu lamento, cara, talvez se fosse num outro momento, com a gente um pouco mais experiente, menos armado, porque é até engraçado, eu vou te contar uma coisa. E sem, né, demérito nenhum. Eu lembro que quando. Você sabe que o Ira tentou produzir com o Livinha antes dos Titãs, né? E eu lembro que naquela época a gente morava na mesma rua, o Marcelo Fromer, né? Eu lembro o Marcelo, eu não lembro se o Belotto estava junto. Os caras gostavam muito do Ira e falaram assim, cara, cuidado para o Liminha não mudar o som do Ira, cara. Meu, porra, eles ficaram preocupados com a gente produzir com o Liminha, né? Então, essas coisas que a gente ouvia, então a gente ficava assim, né? As pessoas falavam, a gente tinha essa coisa. Então, a gente, como era ainda muito novo, a gente chegou lá cheio de pedras na mão, tipo assim, ó, não mexe no nosso som, hein, cara? E foi uma merda, agora eu lamento. A gente fez uma coisa recentemente com o Liminha, que foi um tributo aos 30 anos do Rock in Rio, né? Sim. Saiu uma caixa que ele toca, inclusive, ele produz e toca, né? E foi legal pra caralho, nós gravamos, não foi o Ira, né? Foi eu e Edgar com a banda do Liminha, né? Gravamos Veraneio Vascaína e Flores dos Titãs, né? Pô, eu tava ouvindo, por acaso eu tava ouvindo ontem, pô, puta som, Liminha tocando pra caralho. Pô, ele é um mestre, cara. Só que nós éramos a banda errada na hora errada, no lugar errado. Nazi, tá chegando a nossa hora aqui, antes que o Instagram nos corte. Eu queria agradecer você pela entrevista, parabenizar mais uma vez pelo disco e oferecer essa entrevista a duas pessoas importantíssimas, três pessoas importantíssimas, que é teu irmão, o Júnior, que é um grande parceiro, a Simone Cato, que promoveu esse encontro, e o Apolo, que fez um belíssimo trabalho, porque teve uma grande banda também para trabalhar. Pô, obrigado, cara. E ó, vou falar um negócio pra você. Você tá lindão, hein, tio? Obrigado. Tá lindão, hein? Estamos lindos. Axé, axé. Beijão, Nazi. Obrigado. Valeu, Sérgio.